Fala aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iremos dar sequência à nossa viagem aí no mundo antigo oriental. Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje nós iremos ver o Egito Antigo. Aqui a gente vê a formação da sociedade egípcia. A sociedade egípcia se formou às margens do rio Nilo. Ou seja, assim como na Mesopotâmia existiram os rios Tigre e Eufrates, aqui no Egito Antigo, como a gente pode ver no mapa, tem o rio Nilo. Aí, o rio Nilo é esse que está em verdinho aí. Ele corta todo o Egito. O líder do Egito era chamado de Faraó e era considerado um deus. E esse título de faraó, ele passou a existir após a unificação dos reinos do Alto Egito e do Baixo Egito por volta do ano 3100. Ou seja, faraó, ele era um título dado ao Império Egípcio. Assim que ficou sendo chamado, ao Império Egípcio. As pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos são uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a única maravilha do mundo antigo que se manteve de pé. Então, todas as outras 6 maravilhas, elas não existem mais, a construção delas. A única que se manteve de pé foram as pirâmides. Essas pirâmides aí, pessoal, as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Esses 3 nomes são 3 nomes de faraós. E as pirâmides, na verdade, elas são túmulos. Elas são o túmulo, a tumba desses faraós. Então, eles foram enterrados dentro das pirâmides com os seus servos e todas as suas riquezas. E os egípcios, eles eram politeístas. E a mão de obra predominante na sociedade egípcia era de escravos. Então, como eu disse lá no vídeo da Mesopotâmia, a maior parte desses povos, eles vão ser politeístas, ou seja, vão adorar a vários deuses. E a mão de obra predominante, no caso aqui, a mão de obra escrava, outro detalhe. Durante a Idade Antiga, se a gente for pegar lá na cronologia cristã, a gente vai ver que a mão de obra predominante durante a Idade Antiga é a mão de obra escrava. Qual o modo de produção? Modo de produção escravista. Então, entre esses escravos, povos que foram escravizados pelos egípcios, também estão os judeus. Os judeus também foram escravizados pelos egípcios. Aí está, pessoal, uma pirâmide social. O que é pirâmide social? É uma pirâmide que vai dizer em que nível estava aquela pessoa dentro da sociedade. Aí, em primeiro lugar, está o faraó e a família lá no topo da pirâmide. Aí, no meio da pirâmide, nós temos nobres, sacerdotes e escribas, artesãos e camponeses. E na base da pirâmide, nós temos os escravos. Lembrando, pessoal, qual é a maior parte da pirâmide? A base ou o topo? Lógico que a base. Então, existiam mais escravos no Egito do que pessoas nobres, né? Do que o faraó e do que pessoas nobres, que estão lá no topo, que é a menor parte da pirâmide. Então, a população desfavorecida em toda a história da humanidade, ela sempre vai estar na base, vai sempre ser maioria e vai sempre ser oprimida por uma minoria. Assim como os sumérios que desenvolveram a escrita cuneiforme, os egípcios vão desenvolver também o seu tipo de escrita. E os egípcios, eles vão ter 3 tipos de escritas. A hieroglífica, a hierática e a demótica. Os hieróglifos, eles eram usados geralmente em textos oficiais e sagrados, gravados em pedra. A escrita hierática era utilizada
principalmente pelos sacerdotes, ou seja, era uma escrita sagrada. E a demótica, ela é a escrita utilizada principalmente para escrever cartas, ou seja, era uma escrita aleatória, certo? Era uma escrita mais informal. E no Egito não era qualquer um que sabia ler e escrever. Os responsáveis pela escrita egípcia eram os escribas. Esses homens, eles estudavam 5 anos para poder fazer esse trabalho. E quem conseguia reconhecer, né, essas escritas, além dos escribas, eram os sacerdotes e os governantes. Aí, pessoal, nós temos um exemplo de como eram esses hieróglifos. Percebam, olha só, as imagens, né, elas são desenhos, na verdade. A escrita, ela não é uma escrita igual conhecemos hoje. Ela é feita através de desenhos, de figuras. E cada uma dessas figuras tem um significado, narra uma palavra, narra uma história. E o mundo moderno descobriu a tradução de alguns hieróglifos a partir da Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta, pessoal, ela foi descoberta pela incursão de um grande general francês chamado Napoleão. Napoleão, quando ele estava em missão no Egito, ele descobriu a Pedra de Roseta, esses escritos, e levou para a França. Chegando lá, um homem chamado Champollion, ele ouviu, né, a Pedra de Roseta, observou que nela não estavam escritas três escritas diferentes. Uma dessas escritas era a escrita grega, que o Champollion sabia traduzir muito bem, ele sabia escrever e traduzir. Então, a partir da escrita grega, do que estava escrito em grego na Pedra de Roseta, ele conseguiu decifrar os hieróglifos, a escrita hieroglífica e a demótica também, certo? Então, a escrita hieroglífica e demótica foi desvendada pelo francês Champollion, esse carinha da foto aí. Então, pessoal, em questão da religião no Antigo Egito, como eu já disse, eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, mas lá no Egito, os deuses, eles tinham cabeças de animais e corpo de pessoas. Além disso, eles eram responsáveis por elementos da natureza e da vida humana. Por exemplo, tinha um deus que ele era responsável somente pela água, pelo rio Nilo. Tinha outro que era responsável pelo sol. Tinha outro que era responsável pela vida, né, pela saúde dos seres humanos. Então cada um tinha uma função, e todos esses deuses eles possuíam sentimentos humanos, segundo a crença dos egípcios. E entre esses deuses se destacam 3: Osíris, Ísis e Horus. Osíris, pessoal, ele era o deus da vegetação, por isso que ele é verdão desse jeito aí, e da vida pós a morte. Ele é que julgava os mortos por terem um coração bom ou mau. Então, segundo a lenda egípcia, a crença egípcia, o coração da pessoa ele era pesado em uma balança, a balança de Osíris. Ele que diria se a pessoa deveria herdar uma vida boa após a morte ou uma vida ruim. Ísis, pessoal, ela era a esposa de Osíris e ela tinha poderes de cura e estava também ligada à fertilidade e à maternidade. E ela zelava por todos, independente do seu status social. Então, sendo a pessoa escrava ou o próprio faraó, ou nobres, independente da posição social, sacerdotes,
qualquer posição social. A Ísis, ela cuidava dessas pessoas, segundo a crença egípcia, ou seja, ela cuidava da vida das pessoas, era a deusa da fertilidade, maternidade, também da cura. Já Horus é filho de Osíris e Ísis. E o Horus, ele representava, né, a cura também. Era um deus que ele era o amuleto da cura. Ele tem a cabeça de falcão, como vocês podem observar. A Ísis, ela tinha asas, né? Então o Horus, ele tem a cabeça de falcão, corpo humano, e os olhos dele representam o sol e a lua. Aí chegamos na parte interessante do Egito, né, que trata da mumificação. A mumificação, ela era feita, pessoal, como uma espécie de ritual religioso, porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. Então, eles acreditavam que uma hora a alma daquela pessoa, ela voltaria para aquele corpo. Então, aquele corpo, ele tinha que ser preservado. Por isso que havia a mumificação das pessoas. De que maneira acontece a mumificação? A mumificação, ela ocorre retirando os órgãos internos. Eles retiravam os órgãos internos da pessoa, porque esses órgãos apodrecem, colocavam esses órgãos em urnas e depois eles faziam o quê? Embalsamavam essa pessoa, colocavam panos por dentro e embalsamavam essa pessoa para que o corpo pudesse ser preservado. E assim, quando a alma retornasse, essa alma encontraria o seu corpo. O que é interessante também dizer é que eles eram enterrados com suas riquezas, né? Essas pessoas, elas eram enterradas com suas riquezas, com comida que eles gostavam, porque eles acreditavam que quando a pessoa voltasse, ela sentiria fome, eles deveriam se alimentar e ela também poderia desfrutar das suas riquezas na vida após a morte, no que ela, né, conseguiu. E inicialmente só os faraós, né, e seus familiares eram mumificados, os sacerdotes também. Com o tempo isso daí foi aberto para outros nobres, mas o processo de mumificação, ele era muito caro. Aí, pessoal, eu tenho uma foto de uma múmia embalsamada do Antigo Egito que arqueólogos encontraram. Essa múmia estava exposta no CCBB, na exposição do Egito Antigo. Eu fui lá, aí tirei essa foto. Vou deixar inclusive o link aqui para vocês sobre o passeio virtual que está acontecendo devido à pandemia. Essa exposição estava em São Paulo, no CCBB de São Paulo, e o museu teve que fechar porque nós estamos vivendo uma política de isolamento social. Ninguém pode sair de casa, ninguém pode estar furando quarentena para lazer, né? Só por necessidade e necessidades extremas. Então, o museu, o CCBB, ele disponibilizou um passeio virtual. Então eu vou deixar o link aqui desse passeio virtual pelo Antigo Egito. Aí, se vocês quiserem, vocês cliquem aí na descrição do YouTube, que ele vai ter o site e vocês podem acessar esse site. Aí, pessoal, nós temos um sarcófago do Antigo Egito, um sarcófago de madeira original. Lá no fundo sou eu mesmo. Cada um tem a Copa do Mundo que merece. O Neymar tirou foto com a taça, eu tiro foto com o sarcófago. Nessa parte, pessoal, nós temos aqui algumas urnas em que eram colocados os órgãos internos dessas pessoas, igual eu tinha falado com vocês. Esses órgãos, eles eram retirados para a preservação dos corpos e eram colocados dentro dessas urnas. E, pessoal, esse processo de mumificação do Antigo Egito, ele acontece até hoje. Quando o corpo de uma pessoa, vamos dizer, ela morre em um lugar muito distante e ela tem que o corpo dela tem que ser levado para o seu país natal,
ela termina sendo embalsamada, ou seja, ela sofre o processo de mumificação, certo? Existem dois grandes exemplos disso, o Ayrton Senna e o padre João Paulo II. Os dois foram mumificados. Mumificados no sentido de que foram embalsamados, não foram enrolados em gases, em fitas, igual as múmias, certo? Igual a múmia, né, que apareceu ali. Vou voltar na múmia. Ali, pessoal, a múmia. A múmia é o quê? O corpo, né, ele está enrolado nessas tirinhas, né? Nessas tirinhas que parece que é até gases, né? Mas não são gases, não. Isso daí como é que se fala? Uma espécie de papiro que eles enrolavam as pessoas. Pessoal, até os animais eles eram embalsamados no Antigo Egito. Aí nós temos aí o sarcófago, né? Como se fosse sarcófago de gatos, que era um animal sagrado no Egito Antigo, e de peixes, de alguns peixes. E para fechar, a gente vai falar da reforma de Akhenaton, ou Akhenaton. As duas formas estão certas de escrita. Eu coloquei as duas para vocês. O Akhenaton ele foi um faraó que propôs a instituição do monoteísmo no Egito. Ou seja, ele queria adorar apenas um deus, que era o deus Sol, o deus Aton. Qual era o objetivo de Akhenaton com isso? O objetivo de Akhenaton era diminuir o poder dos sacerdotes no Egito, o seu poder e a sua influência, porque os sacerdotes eles eram uma das pessoas mais ricas do Antigo Egito, porque eles recebiam oferendas e sacrifícios de todo o povo para os deuses, e parte desses sacrifícios, dessas ofertas, iam para os sacerdotes, iam para esses religiosos egípcios. Então, para diminuir esse poder, o Akhenaton ele quis impor que os egípcios adorassem apenas a um deus. E essa medida não deu certo, e após a morte de Akhenaton, o Egito voltou a ser politeísta, até porque questões culturais elas não são mudadas do dia para a noite de maneiras bruscas. Elas têm que ter um significado. E os egípcios eles se identificavam com cada um dos deuses que existiam ali naquela terra. Então, eles se recusaram a entregar, né, a adorar apenas o deus Aton, o deus Sol. Então eles adoravam também aos outros deuses. Então, quando Akhenaton morreu, eles voltaram a fazer sua adoração normal, não precisavam fazer essas escondidas. Aí está, pessoal, uma escultura de Akhenaton, esse faraó que obrigou os egípcios a se tornarem monoteístas durante um tempo. E aí está, pessoal, uma imagem de hieróglifo, né, do Akhenaton com sua esposa, e pode perceber que esses tracinhos, né, que estão saindo de cima é o que? Como se fosse uma espécie de adoração ao Deus Sol. Aí, galera, nossa aula fica por aqui sobre o Egito Antigo. Valeu, até a próxima, e não se esqueçam, o link está aqui embaixo para entrar e vocês fazerem esse passeio no Egito Antigo pelo CCBB. Valeu!